Queridos caravaneiros e caravaneiras, mais uma vez o Caravana Show chegando aí para abalar o seu dia, melhorar o seu dia. E estamos juntos mais uma vez aqui, a dupla dinâmica. Né não, Luísa? Fala aí. É a melhor dupla, fala sério. Chegamos de novo, galera. Muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre um assunto super legal que eu adoro muito. Eu adoro falar disso, apesar de eu achar bem difícil. Vou confessar aqui pra vocês. Mas eu acho que é um assunto que a galera vai gostar bastante, né, Thiago? Ah, com certeza, interage aí com várias coisas da cultura pop aí, né? E tá mais presente do que a gente acha, né? Bem legal isso. É verdade. E aliás, já vou pedir pra vocês curtirem antes de começar. Vai que no final vocês odeiam a gente, então já deixa o joinha aí. Comenta aqui embaixo também se vocês curtem o assunto. E também corre para assistir os outros. A gente fez já outros vídeos sobre outros assuntos do Espiritismo. Se você curte esses assuntos, corre aqui no canal Caravana Show. Tá bem legal. A gente tá trazendo bastante estudos aí bem legais. Aproveita final de semana, maratona tudo de uma vez que, ó, me falaram que vocês ganham aí pelo menos uns 40 pontos espirituais por cada episódio. Então vocês já Galera, vão é chegar lá, né? daqui direto pro nosso lar. Aqui direto pro nosso lar, de vista pro mar, redinha, chegando lá no conversível. Então, ó, eu se fosse vocês, veria e ainda repetia. É Aqui. bom. Muito bom, muito bom. Aí, Então bora lá. bora lá, primeiro começar com a nossa prece. Você faz a nossa prece de início, Luísa? Faço sim, e aí você faz a final, Ué, tá fechou? claro. Então combinado. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais um dia que a gente está aqui reunidos, podendo estudar, podendo compreender melhor os desígnios de Deus, os ensinamentos que Jesus também nos trouxe e podendo colocar em prática todos esses ensinamentos de amor, de caridade e pedir muita proteção para a espiritualidade. Que todos aqui presentes possam sair daqui melhores do que chegaram. Muito obrigada por estarem aqui presentes, pessoal. Que assim seja. Graças a Deus. Prece feita, espírito pronto. Agora vamos conhecer esse danado desse perispírito. Boa. Gente, vou então fazer uma introdução rapidão antes que a gente comece de verdade, só para vocês entenderem que o tema perispírito não é um tema recente, né? Não veio só de Kardec. Outras religiões já traziam esse tema, outras religiões já falavam sobre isso da antiguidade, né? Então não foi Kardec que inventou, ele nomeou dessa forma porque ele explicou da forma que ele trouxe no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos explicaram, na verdade, e ele organizou e colocou esse nome. Mas, por exemplo, os egípcios chamavam de Ka ou Bai, os gregos chamavam de corpo etéreo, a cabala judaica de Hot, os budistas de Kumarupa, os chineses de Qi, os hindus de Manu, Maya, Coxa e vários outros de outros nomes. Se vocês forem pesquisar, tem bastante povos da antiguidade que já estudavam esse assunto aí, é bem legal. Olha aí, já tem uma questão de proximidade. A gente pode falar que, segundo os hindus, o perispírito é nosso humano. Ah Então, lá, olha aí. nossa, Hindus aí trazendo gírias. eu amo. Ah, com certeza. Mano, nossa Querido, senhora. São Paulo. Os manos de São Paulo estão super no perispírito. Ih, rapaz. Os manos tão bravos. E aí a gente vem aquela questão, né? A questão de US$ 1 milhão. Que raios é o perispírito, né? Como a Luísa disse, o Kardec ele não inventou, né? Então ele veio trazer alguns termos para facilitar a nossa compreensão, porque Kardec era bravo, mas ele pensava assim, como é que eu vou transmitir esse conhecimento? Então ele fez bem mastigadinho para a gente. E a palavra perispírito, né, usando aqui todo o meu curso de português do Telecurso 2000,
né? Eu acho que é prefixo, tem o peri, Prefixo. né? Tá vendo? Telecurso 2000 formando pessoas bem. E aí a gente tem, né, o peri, que significa isso, ao redor, ali no entorno. E o espíritus, que é o espírito. Ou seja, logo de cara a gente já tem o conceito inicial, algo que fica ao redor do espírito. Ou seja, o perispírito, ele é uma espécie de envoltório semimaterial. Ele é como se fosse um plástico que reveste o espírito, né? O espírito, ele adquire esse perispírito e forma ele a partir das características do mundo, né? Ou seja, fomos de férias para Marte, né? De férias com ex para Marte. Aí tem que trocar, né? Não pode ir assim. Tem que ir bem trajado, tem que ir, né? No estilo Marte. Então tem que mudar um pouquinho o perispírito, a sua composição. Ele é mais ou menos sutil conforme a natureza de cada globo. Por quê? Essa questão varia muito da formação de cada planeta. Cada planeta tem a sua especificidade, assim como cada espírito é único, né? Só a gente parando para pensar de posição no universo, cada planeta tem uma posição diferente, um clima diferente, fatores que mudam, a posição em relação ao Sol. Então, tudo isso acaba fazendo com que ocorram transformações na atmosfera, no espaço em geral. E isso faz com que precisa se ter uma adaptação do espírito, do perispírito, para esse tipo de ambiente. E aí fala-se, né, que o perispírito normalmente ele assume a forma, né, depois a Luísa vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, da imagem que aquele ser tinha em sua última vida, em sua última existência. Então a gente já vai pensando em várias coisas aí relacionadas aí às lendas dos nossos fantasminhas, coisas nesse sentido, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho aprofundado sobre isso também. Perfeito. Eu adoro os seus exemplos, tá, Thiago? Já Ah, vou dizer aqui que o de férias com ex, pra mim, quebrou tudo aí. Realmente. assim, Virgão pensando Marte. no conceito de férias com ex, eu realmente tenho medo de ir para um reality show espiritual, de férias com ex. Aí vem todo mundo das outras existências, assim, uma Meu fila. pai, desespero. Nossa, o espírito que nem soa começa a soar frio. E aí, pessoal, essa nomenclatura do perispírito é porque também existe o perisperma, que é um envoltório que fica ali na fruta, né? Mais ou menos entre o caroço e a casca ali. Então, fazendo uma analogia aí com essa imagem, imaginem que o núcleo, o seu espírito, seja o caroço de um abacate, aquela parte verdinha, gostosa, seria o perispírito e a casca seria o nosso corpo. Então a gente tem esses três elementos importantes na formação de um ser: corpo, espírito e perispírito. Show. E aí, galera, muita gente pode estar se perguntando, né? Tá, perispírito, que acha isso? Do que isso é feito, então? Porque se a gente tem um corpo e se a gente tem um espírito, a gente necessita mesmo de algo que fica entre os dois? E se sim, por que isso é feito? Como isso é feito? Então, os espíritos trazem pra gente que o perispírito tem um fluido semimaterial, ou seja, ele não é nem material, né, duro, que nem a nossa carne, o nosso corpo, e nem imaterial, né? Ele é semimaterial, de natureza etérea, ou seja, ele não tem essa grosseria que o nosso corpo tem. Porque ele é uma substância suscetível de certas modificações, que a tornam perceptível aos nossos olhos. A gente consegue ver, né, em determinados momentos, o que é o perispírito, que é o que se dá nas aparições. Pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível. A gente pode tocar o perispírito em alguns momentos. Isso é oferecer o tato à resistência de um corpo sólido, como se tem visto nas aparições estereotitas ou palpáveis. Um exemplo clássico, bem conhecido disso, é Jesus.
sabe quando Jesus aparece 3 dias depois que ele já morreu lá na cruz? Então, segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos, foi isso. Ele apareceu, seu perispírito apareceu depois de desencarnado. E Jesus é tão massa, o cara é tão fodão. Nossa senhora, é brabo. Ele é tão brabo que ele conseguia fazer com que o seu perispírito tivesse essa solidez, né? E aí sim as pessoas puderam tocá-lo e acharam que ele estava ressuscitado. Isso tudo é o resultado da aglutinação do fluido cósmico próprio de onde ele estagia. Por exemplo, a Terra tem um fluido específico, porque a gente necessita desse fluido para estar aqui. Então, o perispírito é resultado da junção desse fluido para que a gente pudesse ter esse fluido, né? Pudesse ter esse perispírito, porque ele precisa ser específico daquele lugar. Por exemplo, o Thiago deu o exemplo lá de Marte, né? A gente, se reencarnasse num planeta muito distante, a gente necessitaria de um outro perispírito para aguentar, né, as esferas ali, o frio, o calor, os fluidos daquele lugar. E é por isso que o perispírito ele muda de um lugar para o outro. Porque a gente necessita, como diria o Thiago, de uma roupinha mais estilosa. Com certeza. De um negocinho diferente ali, pra conquistar o de férias com ex, pra mostrar pra ex que a gente tá bem, que a gente tá ali acompanhando, né, aquele ambiente. As tendências. A gente tá na tendência do ambiente. E é por isso que ele é dessa forma. Eu trouxe uma imagenzinha assim, legal, pra mostrar como é que é esse perispírito. Tá? Pra gente poder imaginar um pouco, porque claro, a gente encarnado, a gente não tem muita noção de fato de como ele é feito, né? Quimicamente falando, a gente tem noção do que a gente vê, mas quimicamente falando, a gente ainda não tem muita noção. Mas o espírito é essa luz, assim, né? Essa aparência completamente imaterial. O perispírito, que é semimaterial, ele cobre o espírito, né? Ele cobre o espírito para que a gente possa ter ele dentro do nosso corpo. E o corpo é a junção disso, só que de forma material, quando a gente reencarna, né? E é isso aí, Thiago, o que você acha? Eu acho que é uma doideira, muito legal, né, pessoal? Eu acho sempre legal esse assunto do perispírito, porque a gente consegue pensar várias coisas, né? Igual em relação aí por exemplo, filmes, né? A gente já viaja lembrando lá do nosso querido Fantasminha Camarada, né? E todas as coisas que depois a gente vai ver um pouquinho melhor aí. E que é de lei. Estudo de perispírito tem que falar do Gasparzinho. Mas depois vocês vão entender por quê. Com certeza. E os espíritos também dizem que a natureza íntima do perispírito ainda é desconhecida, conforme eu disse, né? Que a parte química da coisa a gente ainda não conhece. Inclusive porque eu acho que a gente nem tem vocabulário suficiente para isso, né? Imagina, a gente não ia entender de forma total. Mas a gente sabe que ele é etéreo e semimaterial, por exemplo. Mas poderia, porém, supor-se que a matéria dos corpos é composta de uma parte sólida e grosseira, e de uma parte sutil e etérea. Ou seja, a parte grosseira é meu corpo material, e sutil e etérea é o meu corpo perispirítico, né, que a gente chama, é o perispírito. Que somente a primeira sofra a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persista e acompanha o espírito. Ou seja, quando a gente desencarna, o que as pessoas veem e o que acompanha a gente é o perispírito. Quando, por exemplo, médiums olham para pessoas desencarnadas e veem o corpo delas, e veem o formato delas, o que eles estão vendo, na verdade, é o perispírito. Não é o corpo e não é o espírito em si, porque a gente nem conseguiria ver isso. Então, assim, o espírito teria um duplo envoltório. A morte apenas o despojaria do mais grosseiro. O segundo, que constitui o perispírito, conservaria a marca e a forma do primeiro, do qual é uma espécie de sombra. Mas sua natureza essencialmente vaporosa
etérea, né, conforme a gente viu já, permitiria que o espírito lhe modificasse a forma à vontade e a tornasse visível ou invisível, palpável ou impalpável. Olha que massa, né? A gente tem o nosso perispírito e a gente pode modificar ele. Eu acho isso muito legal, porque eu vou falar um pouquinho mais das propriedades do perispírito já já, e essa questão da gente poder modificar ele é uma das propriedades. Por exemplo, vou dar um exemplo próprio, tá? Quando a minha mãe desencarnou, ela desencarnou nova até, com 49 anos, mas ela desencarnou por conta de uma doença que debilitou bastante o corpo dela. E aí, ela desencarnou de uma forma que a gente viu, que a gente tratou, que a gente cuidou. Mas, quando ela apareceu, depois de um tempo, para determinados médiums, ela apareceu com um corpo mais jovial, mais saudável. Então, isso mostra que ela teve essa possibilidade de transformar o perispírito dela. Claro, de acordo com o merecimento, depois de um tempo, depois que ela já tinha compreendido ali que tinha desencarnado, né? Tudo tem um processo. Mas isso mostra que a gente pode sim alterar o nosso perispírito. E eu acho isso muito massa. Nossa, muito massa. Eu já vou chegar do outro lado lá com um catálogo, assim, sabe? Ao invés de cortar o cabelo, eu quero que, sabe, igual aquele médico Dr. Ray lá das plásticas, eu quero Ai, eu também, super. Ai, quero transformação. muito, quero muito. Nossa, você, ó, a top das top. Eu tenho Ah, 1,50 m. Ai, meu querido, mas eu vou chegar lá com 1,90 m. ah, Mentira. eu quero um dia de princesa lá. Amei. E aí, pessoal, a gente tem essa pergunta, né? O perispírito, ele tem a mesma formação em todos os mundos? Como a gente está falando aqui, não, né? Ele se adapta ao meio, né? E isso a gente consegue fazer uma construção, os espíritos nos trazem isso de forma muito detalhada, mas o Kardec, né, como ele fala no Livro dos Espíritos, e em praticamente todas as suas obras, ele sempre nos mostra que meio que tá sempre ali a construção lógica da coisa. Porque, por exemplo, a gente parando para pensar no corpo. O corpo, eventualmente, a gente morre ou desencarna. Mas aquilo que fazia aquela pessoa ser aquela pessoa, a personalidade e a identidade dela, não fica no corpo, né? Não é só o corpo que faz a pessoa. Então a gente pensa, opa, existe algo além disso, né? E aí existem essas comunicações que os espíritos fazem com a gente, né? Existem determinados médiuns, como a Luísa falou, que conseguem ter a visão, utilizar a visão de forma a enxergar esses espíritos. Então, opa, tem alguma coisa além do corpo, né? Essa personalidade, esse núcleo daquela pessoa ainda permanece ainda que o corpo morra. Então, poxa, você começa, né, a fazer essas construções. E a gente vê esse corpo espiritual e a gente fala, então tem uma espécie de outro corpo e existe um núcleo também daquela pessoa que está viva nesse corpo, que tem as suas características diferentes e tudo. Ou seja, espírito e existe algo além disso, e perispírito também. Então, são construções que a gente vai fazendo naturalmente. O ser humano tem a tendência de ir montando essas perguntas e de ir buscando respostas, né? E o Kardec fez aí um papel muito bacana, nos ajudando, né, com as perguntas que todo mundo às vezes tinha e buscando as respostas da maneira mais lógica. Então, aí no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial, ou seja, perispírito? Do fluido universal de cada globo, dizem os espíritos. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Tá vendo? Os espíritos também têm um conceito fashion deles. Eles mudam a beca deles, né? E aí, Então, não é? Tem que ser no estilo. O estilo transcende a vida. E aí a gente tem, né, no item A, uma pergunta que é assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E aí o que vocês acham, né? Com tudo isso que a gente está abordando aqui. Sim, né?
Porque cada mundo, como a gente vê na doutrina espírita, tem a sua especificidade diferente. Os espíritos que estão nele estão em estágios diferentes no seu grau evolutivo, no seu desenvolvimento moral, e o mundo evolui com seus habitantes. Então, as pessoas nós estamos no lugar certo para aquilo que nós precisamos, né? Deus jamais falha nisso. E falando, né, normalmente usa-se muito esses termos, grosseiro ou sutil, né? Quando a gente está em um mundo mais grosseiro, eventualmente a gente precisa de uma casca mais grossa. Quando a gente está em mundos mais sutis, a gente precisa de cascas mais sutis também. Então, é bem variável isso, pessoal. Arrasou. É isso mesmo. E aí, por falar nisso, agora a gente vai entrar nas propriedades do perispírito, que também vai falar sobre isso que o Thiago falou. Vai falar um pouquinho sobre isso que o Thiago falou. Então, a primeira propriedade é a plasticidade. Lembra que eu falei lá que a gente pode mudar o perispírito? É por conta dessa propriedade, que faz com que a gente consiga fazer isso com o comando da mente. Gente, que sonho! Nossa. Meu pai de Deus! Eu quero mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com a minha mente. Olha que maravilhoso! Deus é muito misericordioso mesmo, né? Demais, Pelo amor né? de Deus. Paizão. E aí, outra propriedade que a gente tem é a densidade. O Thiago acabou de falar sobre ser mais grosseiro e ser mais etéreo, porque essa também é uma propriedade do perispírito, que é relacionado com o grau de evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído o espírito é, mais etéreo esse perispírito é. A pergunta anterior que o Thiago trouxe é justamente sobre isso. Quando um espírito mais evoluído precisa reencarnar num mundo menos evoluído, ele precisa diminuir esse corpo etéreo dele, para que ele possa compreender não, mas viver ali no globo onde ele reencarnou. Dizem que Jesus ficou um tempão diminuindo essa parte aí, tendo um corpo menos etéreo, porque imagina, né? JJ, gente, devia ter o perispírito mais etéreo que existe. Então, para chegar aqui, pelo amor de Deus. E aí, outra propriedade é a luminosidade, porque a fluidez revela densidade menor e quanto menos denso, mais luz emite. Lembra que a gente viu aquela imagenzinha ali que o espírito era uma luz? Então, quanto menos denso é o perispírito, mais essa luz aparece. Porque o nosso espírito é puramente luz, é puramente energia, é puramente a nossa consciência, ele não tem forma. Ele é luz, ele é luminosidade. Então, quanto mais etéreo o perispírito, mais luz ele emite. E o contrário também, né? Quanto mais grosseiro, menos luz ele emite. E também tem a propriedade da penetrabilidade, que faz com que os espíritos né, com o seu perispírito, não tenham dificuldade de atravessar a matéria. Também tem a questão de quanto mais evoluído seja, mais fácil essa penetrabilidade. Mas é uma das propriedades do perispírito. Brabíssimo. Brabíssimo, meu Deus, que perfeito. E aí tem também a propriedade de visibilidade, que é quando o perispírito, normalmente invisível, se torna visível, né, para alguém. Então o médium que é vidente, ele consegue ver, ele consegue olhar para aquele espírito desencarnado e falar: olha só, ele tá ali, olha só, fulaninho ali, ó. Vou tirar selfie. Vamos lá mostrar ali como é que ele tá. O Chico, por exemplo, e o Divaldo também, não sabiam quem estava encarnado e desencarnado, de tanto que essa visibilidade era forte para eles, né? O perispírito tem também sensibilidade, que faz com que os espíritos desencarnados, né, por meio do perispírito, sentem muito mais do que a gente enquanto encarnado, porque essas sensações não são só em um local. Então a dor não é só dor em um ponto, a dor é no perispírito inteiro. Quando essas sensações são captadas pelo perispírito, são muito mais fortes por conta dessa propriedade. E aí tem a propriedade também de expansibilidade,
Porque o perispírito, ele é indivisível, mas ele pode se expandir muito, ampliando a capacidade de visão do espírito. Então, sempre falam, né, que a gente, enquanto tá desencarnado, a gente não tá vendo com o olho do corpo, a gente vê com o olho da alma, porque a gente tá vendo o corpo inteiro. A gente não vê só na região frontal, assim, a gente vê com o corpo inteiro. E também por conta dessa sensibilidade, que é muito maior no perispírito. Que loucura, né? Imagina ver o tempo inteiro, em todos os lugares. Tá vendo? É para as pessoas verem aí, que as pessoas que são chamadas dos emocionados aí, o bonde dos emocionados, verem que vocês estão no caminho certo, vocês enxergam com o coração. Tá Ah aí. lá, que fofo. Imagina quando estiver desencarnado. Nossa Sério agora. senhora, vão ser baita compositores aí de música Exato, pra meu gente Senhor. chorar. Nossa, Pai Eterno. Já tem pouco motivo pra chorar, né? Nossa, sempre cabe mais um. E aí, a pergunta também importante, outra pergunta importante. Como a gente pode ver os espíritos se eles são imateriais? E aí, de novo, a resposta é porque o perispírito, que é o que envolve esse espírito imaterial, é semimaterial. Então é por isso que a gente pode ver, ele tem essa capacidade de visibilidade. E na pergunta 95, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Aí os espíritos, com toda a paciência que eles têm, respondem: sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estádio de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Quando a gente vê em sonho, então, significa que a gente tá vendo o perispírito dos caras. A gente não tá vendo o espírito. E quando a gente vê no estado de vigília, sabe quando você tá quase dormindo assim, e aí você vê alguma coisa? Também a gente tá vendo o perispírito. Bacana. E é uma loucura, né? Você já imaginou, Thiago, que a gente é o perispírito? É algo que dá um bug na cabeça da gente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é espírito, a gente é corpo e a gente é perispírito. É mano, loucura, né? né? Segundo os budistas é mano. Exato. O mano, nós é mano. Ai, amei. Nós somos os nossos próprios manos. Exato. Eu tava, inclusive, no grupo mediúnico hoje, e aí tem uma pessoa lá que tá com um pouco de dificuldade, ela fala que ela tá com medo, ela tem medo de espírito, né? Uhum. Ela tá no grupo mediúnico, mas ela tem medo de espírito. E a dirigente falou assim: mas você tem medo da gente? Exatamente. Porque todos nós somos espíritos, né? Sim, às vezes é algo que a gente até mesmo se pega falando, tipo, porque o meu espírito, porque o meu espírito, meu espírito, meu espírito, e quando a gente vai se referir ao corpo, a gente fala eu, mas eu. Só que é tudo Sim. uma coisa só, nós somos o espírito, né? Nós somos corpo. Então, Perfeito. assim, é um bug que dá na cabeça da gente quando a gente para pra pensar assim, poxa, mas é mesmo, né? Exato. Eu adoro. Com certeza, faz parte. E assim a gente pode chegar à conclusão que o perispírito, eles nos permite ver os espíritos, porque sem o perispírito a gente não vê nada. Não com o olho que a gente tem, não com a evolução que a gente tem. E sem ele, sem esse perispírito, todos seriam invisíveis aos nossos olhos. E aí os médiums de visão, um beijo. Vocês não tinham serventia nenhuma. Um abraço. Um abraço e adeus. Arrasta pra cima. Pode arrastar. E aí, pessoal, tem essas questões, né? Como diferenciar o espírito do perispírito? Tem um tem uma corzinha verde, o outro tem uma corzinha vermelha, né? Um tem escrito em cima, sou perispírito, o outro escrito, sou espírito. Não, podia ser, ia ser muito legal, mas não é assim, né? E aí, eu trouxe essa analogia, pensando aí, a galerinha das antigas aí, tem uns buraquinhos do lado do computador, ou atrás. Eles serviam, tinha um motivo muito bacana. Existia, né, uma espécie de artefato dos antigos que se chamava pendrive. Tinha um MP3, tinha um MP4. Geração Z não faz ideia do que é isso. Foi triste isso. Mas eram artefatos antigos, assim, sabe? Que as pessoas olhavam, cheiravam, não sabiam o que faziam.
Aí olhavam assim e tinha aqui um buraquinho. Eles iam lá, pim, ó, aparecia ali o que estava dentro. E aí, pessoal, basicamente funciona dessa mesma forma. O nosso espírito seria o pendrive, o corpo seria uma porta USB e o perispírito seria um adaptador. Ou seja, é aquilo que liga os dois, né? O nosso núcleo com a nossa ferramenta ali que a gente está manipulando. Então funciona mais ou menos assim. Imagina um sanduíche de corpo e espírito e o recheio é o perispírito, né? Amei. Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque o nosso espírito, ele tem potenciais que o nosso corpo por si só não tem a capacidade de se adaptar. E o perispírito, ele funciona como uma espécie de adaptador de algumas capacidades do nosso espírito para que o nosso corpo possa utilizar. Então, por exemplo, algumas funções mentais, né, dos nossos pensamentos, algumas ações, esse elo que une o nosso espírito, ou seja, a nossa parte invisível, né, a nossa identidade, a nossa personalidade, os nossos pensamentos, tudo isso, ele precisa desse adaptador do perispírito para que o nosso corpo esteja ali unido, né, com o nosso espírito em constante comunicação. E aí a gente tem esses pontinhos, né, que é sempre bom lembrar, que ele se molda através dos diferentes planos em que nos encontramos, porque cada mundo, cada local, tem as suas características específicas de formação. Então a gente precisa sempre se adaptar. Se a gente tem que se adaptar às realidades enquanto encarnados, imagina depois, né? Vai pensando que o pós-vida é fácil, não é mole não. Querido. Esses três elementos, o corpo, o espírito e o perispírito, funcionam juntos. O corpo recebe as impressões materiais ao longo da vida e o perispírito transmite para o espírito, e vice-versa. O espírito também precisa de algumas impressões que o corpo sente. Por quê? Aprendizado, desenvolvimento. A gente está aqui experienciando uma, digamos assim, uma prova, né? E Sim. tudo tem o seu propósito. O corpo experiencia, o espírito precisa experienciar. Então, essas sensações, sentimentos são necessários de acordo com o que a gente tira de tudo que acontece com esse corpo, né? Que diariamente aí ele sofre. E já o contrário, não é? Também acontece. O espírito emana os pensamentos e outros tipos de ondas de elementos e o perispírito transmite para o corpo, né? E aí, falando como prometido do nosso querido Fantasminha Camarada, parando para pensar, aquilo é um filme educativo. Aquilo é um filme educativo. A próxima vez que vocês verem Gasparzinho, anotem, levem um caderno, porque cai na prova quando chegar lá depois. Mas é bem isso. O Gasparzinho ali, a gente tem os fantasminhas, ou seja, o perispírito. No final do filme, já dando um spoiler, pelo amor de Deus, mais de 20 anos, gente. Se você não assistiu o Gasparzinho, sai daqui. Sai daqui. Mentira, não sai não. Fica, não vai não. Mas no final do filme, a gente tem a representação do corpo do Gasparzinho, ou seja, o corpo, né? A gente vê o perispírito, a gente vê o corpo, e o tempo todo o espírito do Gasparzinho tá ali. Por quê? É o fantasminha camarada. Ele tá ali, né, dando vida, dando humor ao filme. E de contrapartida você tem os vilões do filme, digamos assim, né? Que tem um momento que eu acho ainda bem legal, que é o da... Tá tocando aquela música da Cavalgada das Valquírias, que eles chegam transformando o corpo em helicóptero e cantando a música e atravessando parede, ou seja, plasticidade, questão da densidade, questão das capacidades trabalhadas do espírito, porque eles estão mortos ali há muito tempo. Então eles já aprenderam a fazer tudo isso. O que não acontece com a das vilãs no final do filme. Que é um plano genial que ela tem, que ela quer roubar o dinheiro do cara e ela fala assim, ela demora o filme todo e ela fala assim no final, pô, até que se eu morrer eu vou conseguir atravessar a parede que eu não tô conseguindo entrar, né? Legal. E aí as coisas acontecem, ela acaba morrendo, só que tem a grande lição, né, pessoal? Que aí fica também aqui.
Não vão achando que a gente vai chegar e sentar na janela e vai ter acesso a tudo. A Luísa muito bem falou, Jesus, né, o nosso exemplo máximo de progresso e desenvolvimento até o momento, né, ele teve que passar por incontáveis aí trajetórias de vidas e de aprendizado e de pós-vidas e de experiências para poder ser o Jesus que a gente conhece, o querido JJ, mano, hebreu aí da galera. Então, assim, não é do dia para a noite. Então, tudo tem o seu processo, o seu período de aprendizado. No Gasparzinho fica evidente isso. A moça vai lá e fala, vou atravessar a parede. O cara fala, peraí, minha compadre, não é assim não. Que história é essa que você vai atravessar a parede? Você tá cheio de mágoa no coração, cheio de ódio, teu perispírito tá todo marcado com isso e você acha que você vai conseguir passar a parede? Não é assim. Então tem uma série de coisas que vem antes, né? E parando também outra mídia aí pra galerinha que curte, o Harry Potter, a gente tem lá o Nick quase sem cabeça, né? É tudo, todos aqueles fantasmas lá tem tudo problema, né? O cara que é quase sem cabeça, Não, ninguém é normal ali. ninguém é normal. O Barão Sangrento, isso já é uma prova, tá vendo? Se vocês querem descansar em paz, com tranquilidade, já começa desde já resolvendo os BOs, sabe? Total. Buscando sempre melhorar porque é paz, é harmonia, né? E aquilo ali é o perispírito, é um exemplo do perispírito. Nick quase sem cabeça. Era um cara que quase ficou quase sem a cabeça, não totalmente. E o perispírito dele tá lá. Barão Quase sem Vermelho cabeça. quase sem cabeça também, tá vendo? Então, que nem a frase do gladiador, o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. O cara ficou quase sem cabeça na vida e na eternidade ele tá lá quase sem cabeça, brincando lá com aquilo, olha minha cabeça. Olha minha cabeça. É, que legal. Então, assim, são exemplos, é claro, um pouco rasos quando a gente para comparar com o que os espíritos nos trazem, porém é legal porque nos ajuda a ter um exemplo ali, uma referência, né? Sim. Então, vejam esses filmes com outros olhos aí, né? Revejam Ghost, Patrick Swayze, bonitão, Bonitão. Ai, chique demais. Demi Moore. E é isso, galerinha. Essa foi a apresentação de hoje da quinta série, de acordo com as nossas piadas. Então eu passei de ano até, eu achava que tava menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as coisas tenham ficado claras. Se não ficou, também comenta aqui. Comenta aqui as coisas que vocês pensaram, as suas contribuições. Se não gostou, comenta aqui também. Fala pra gente coisas que a gente pode melhorar, inclusive, para as próximas. Já se inscreve no canal, porque vai ter outras dessas. Assiste as outras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, comenta. Se vocês tiverem outra linha de religião, de doutrina, fala pra gente como que é essa questão do plano espiritual na visão de vocês, se existe perispírito, como que é. Compartilha com a gente aí que aqui é todo mundo aprendendo um com o outro, então mete bronca. Show demais. Vou aproveitar aqui para fazer outro merchan do podcast que a gente fez sobre reencarnação, porque tem muito a ver com o perispírito. Tem muito a ver com como a gente reencarna em outros corpos e tudo mais. É bem legal. E o podcast do Caravana pode tirar o chapéu, tá? Sensacional. Enfim. Eu ouvi dizer que tem um cara bonitão lá, um tal de Thiago, que tem uma voz assim de... Nossa senhora. Um poeta? Ele é um poeta? Não é poeta, mas o cara... Que mentiroso, é poeta sim, galera. Vai lá ouvir as poesias dele. Pela voz, botou Brad Pitt e Tom Cruise no chinelo. Nossa senhora. As poesias são show mesmo. E é isso, galera. Um beijo. Vamos para a prece de encerramento? É verdade, a prece, Senhor. Olha que feio. Você não esqueceu da prece. Vai lá, Tiago. Vamos fechar nossos olhos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos todos aqui juntos e termos progredido o suficiente para, mesmo não estando presencialmente juntos, estarmos aqui de maneira digital, de maneira espiritual, ligados por essa corrente do bem,
por essa vontade, esse desejo de melhorarmos, de buscarmos aprender e colocar essas práticas no nosso dia a dia, esse conhecimento para um bom uso, buscando ajudar a nós mesmos e a todos aqueles que se encontram em nossa vida, ao nosso redor, para que possamos juntos progredir, avançar e sempre aprender e melhorar. Que possamos agora seguir com esses ensinamentos em nosso íntimo e que possamos ir todos em paz, termos um bom dia, uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agora sim. Tchau, galera! Tchau.